Hoje é dia 1º de setembro de 2020. Estamos aqui para mais uma live diretamente no Facebook, no Instagram, @mensagem diária devocional. E estamos falando sobre uma série sobre a crise, como que nós podemos vencer a crise. Estamos falando sobre passos práticos para vencer a crise. E hoje já é o dia 28, é a 28ª mensagem sobre isso. Temos uma playlist ali no YouTube, senta no YouTube, www.youtube.com/c/mensagem diária, tudo junto sem acento, e você vai entrar no nosso canal. Tem uma playlist do Instagram, live Instagram, e você vai acompanhar essas mensagens. E hoje eu quero falar com você sobre quando o país está em recessão. Quando o país está em recessão, eu quero ler com você o texto de Mateus 7, do 24 ao 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que nessa manhã, Senhor, através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha trazer conforto e consolo aos nossos corações diante do tempo que nós estamos passando, para que a gente tenha uma mentalidade do reino e consiga superar toda e qualquer recessão, em nome de Jesus. Bem, se você tem uma mentalidade do reino, você não vai entrar em depressão diante de toda a recessão econômica que estamos passando. Uma depressão econômica causa uma grande depressão, um grande pessimismo, um grande pensamento negativo com os cidadãos de uma nação. Faz com que uma nação se transforme na sua psique, tenha um grande espírito de negativismo. E esse espírito de negativismo será pior do que a própria recessão em si, porque ela vai ainda piorar ainda mais o impacto nos eventos econômicos que já foram causados por toda a crise que tem alcançado o nosso país. E aí, quando uma recessão é muito forte e o espírito negativista fica muito forte, isso vai causando também nas pessoas um desespero. Elas perdem a esperança. Elas sabem que não têm controle sobre os eventos que são maiores do que elas, e elas começam a se desesperar. Elas começam a se desesperar porque o sustento delas foi tirado. E aí então, ainda mais quando bancos, quando ela perde emprego, quando começam também a chegar as dívidas e ainda começam a tirar os bens dessa pessoa, a pessoa chega no fundo do poço, e muitas optam até e começam a pensar em tirar as suas próprias vidas por causa de tudo isso. Bem, por isso que Jesus falou que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como uma casa que estava sobre a rocha. Enquanto que aquele que ouve as palavras de Jesus e não pratica é uma casa sobre areia. Sobre os dois vieram vento, vieram inundação e vieram a tempestade. Veio o problema de cima, de todos os lados e por baixo. Mas a casa que estava sobre a rocha permaneceu de pé, porque ela tinha uma outra mentalidade. Ao aplicar as pequenas coisas que a gente tem falado para você, de você mudar o seu dia a dia, entendendo que Deus te confiou tudo que chega nas suas mãos, e que você começa a mudar a sua vida quando você começa a acordar cedo, a buscar o Pai nosso que está no céu, começa a arrumar o seu quarto,
arrumar a sua casa, comece a deixar limpo, organizado. Essas pequenas mudanças de mentalidades vão fazer diferenças imensas na nossa vida. Assim que Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e aplica, pouco a pouco vai aplicando e vai transformando a mente, a forma da pessoa pensar e encarar as coisas. Para aqueles que não conhecem as palavras de Jesus, não querem saber e não aplicam, o que vai acontecer? Uma recessão, um período de crise que pode ter gerado desemprego, cobrança de dívidas, perdas de bens. Quando a pessoa está alicerçada sobre esse emprego, sobre esse salário que ela tinha, sobre os bens que ela tinha, o que vai acontecer? Ela pode chegar, tem dois extremos. A pessoa vai para o extremo de tentar tirar sua vida, ou ela vai para o outro extremo da violência. E quando ela começa a usar da violência, vai ter violência doméstica, vai começar também a ter violência verbal. A pessoa vai estar casada e vai começar a enfraquecer o casamento. E aí então vai gerar um divórcio, um abandono, pode gerar também um abuso. E a criminalidade também vai, consequentemente, acabar aumentando. Porque as pessoas ficam machucadas, frustradas, desesperadas. Elas sabem que elas não têm controle sobre essas situações. E aí então elas começam a resolver do jeito delas, dão aquele famoso jeitinho brasileiro e começam a conseguir dinheiro de formas ilegais e ilícitas. E aí então toda e qualquer crise vai ter esse efeito, como tem aquele filme, né, o efeito borboleta, vai ter um efeito de gerar mais coisas ruins. Por quê? Porque no fim as pessoas ficaram com medo, elas perderam a esperança, elas perderam a perspectiva. As pessoas se sentem ameaçadas, elas pegam tudo que elas têm, elas guardam, elas retêm, e porque é tudo que resta para elas. E aí elas ficam desamparadas. Elas ficam como no meio do olho do furacão, sabendo que elas não podem se mexer e esperar aquele furacão passar, porque está acima do controle delas. Não foram elas que iniciaram, não foram elas que criaram, e aí essa tempestade, esse vento, essa inundação que veio sobre elas, elas sabem que elas não têm controle, que o mundo está girando fora do controle delas, e aí então a crise acaba se maximizando. Em vez de elas terem uma mentalidade do reino, que sabe que existem crises, mas elas passam, elas não têm perspectiva. Por isso que eu e você, nós que estamos ouvindo e entendendo sobre o governo que Deus nos deu desde o início da criação, sobre todas as coisas, e que o reino de Deus funciona aqui na terra em períodos, em ciclos, tempo de paz, tempo de mal, de guerra, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de afastar, tempo de abraçar. Nós não vamos ficar desesperados. Só que no meio disso tudo, o seu coração não pode estar sobre as coisas, sobre o seu emprego, sobre o seu salário, sobre os bens que você tem. Porque se o seu coração estiver sobre essas coisas, você vai ficar desesperado, você vai ficar angustiado, isso vai te tomar de tal forma que você pode ir para um extremo ou para o outro, para o extremo da violência, para o extremo da violência contra si mesmo. E isso não vai resolver o problema, né? A violência contra si mesmo, o autoflagelo que chega no ponto máximo do suicídio é uma solução rápida para algo passageiro.
Então a gente tem que entender assim, não vai resolver. E que isso vai passar. Por isso que a gente tem que ter a perspectiva de olhar para as coisas com a mente do reino. Por isso que a gente não pode colocar os nossos alicerces sobre essas coisas. É difícil, nós somos seres humanos, mas a gente tem que entender que aquele que nos dá o pão nosso de cada dia é o Senhor. Assim que diz na oração do Pai Nosso. Também quando Abraão foi testado por Deus na fé, ele ia oferecer seu filho como sacrifício. Deus falou que não era isso que ele queria o coração dele, saber se ele confiava nele. Deus ali proveu o sacrifício, e ali ele fez um altar e chamou aquele lugar de Yahvé Jireh, o Deus da provisão, sabendo que Deus é que promove o nosso sustento. Então, você sabendo que Deus é aquele que te dá o pão nosso de cada dia, que Ele é o seu Yahvé Jireh, você vai conseguir guardar o seu coração, porque a Bíblia diz sobre todas as coisas, guarda o seu coração. A Bíblia também diz que ao homem compete as preparações do coração. Então cabe a você colocar um escudo sobre o seu coração. Cabe a você não deixar com que tantas más notícias, principalmente aqui no nosso país, que a gente sabe que as notícias estão acompanhadas de ideologias políticas que não estão pensando no povo, não estão pensando em mim e você, eles não estão lutando por um Brasil melhor, partido A, partido B, emissora A, emissora B, eles estão pensando em eles ficarem no poder, em eles continuarem sendo ricos, poderosos. Então, para eles vale qualquer coisa, vale matar as pessoas, vale não fazer uma série de protocolos para, de alguma forma, minimizar ao máximo os efeitos desse vírus, e já ter uma proteção e todo mundo tomar os remédios e se proteger. Não, para eles o que vale é a ideologia, para eles o que vale é que caia o atual governo e tudo mais. Não estão interessados nos brasileiros, nas pessoas. Então, se você deixar o seu coração se encher dessas más notícias e não olhar para aquilo que a gente tem falado com você, que está na palavra de Deus, e não tiver uma perspectiva não religiosa, mas do reino, você vai sofrer. Isso vai minando o seu coração. E aí então você vai partir para o lado da violência sobre as pessoas, ou do lado da violência sobre si mesmo. E você vai tentar achar saídas, atalhos rápidos. Você que ouviu a nossa mensagem ontem à noite, às 8 horas, nós estamos fazendo uma série de devocional, todas as palavras de Jesus, e vimos a tentação de Jesus, quando Satanás oferece para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. Então ele estava dando um atalho. Então assim, dentro do reino dos céus, a gente tem que entender que não adianta a gente pensar, o fim justifica os meios. Não vale a pena eu tomar o poder como a gente já teve uma presidente que foi terrorista e que invadiu o banco. Então eu quero tomar o poder, sou contra o status quo, então eu vou matar pessoas, vou entrar em bancos e vou financiar a nossa guerrilha. Não é assim que funciona. No reino de Deus, a ação importa e a intenção também. Então, a gente tem que olhar para o nosso coração e cuidar dele. Tem que ficar saudável, temos que olhar para as nossas emoções, para a nossa mente, para o nosso corpo. Em tudo isso a gente tem aprendido que as pessoas mais fracas, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, são as que estão sofrendo mais. São as que estão sofrendo mais com tudo isso que está acontecendo. Então, para você que está ouvindo essas mensagens, para você que crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que está procurando
olhar para tudo isso que está acontecendo com outros olhos, com a perspectiva do reino, você vai ter que blindar o seu coração. Então, cabe a você fazer isso. Deus não vai fazer isso por você, porque Ele diz, sobre todas as coisas, guarda o seu coração, ao homem compete as preparações do coração. Então, no dia de hoje, a mensagem que eu tenho para você é que você não pode se desesperar, você não pode colocar a sua vida sobre os fundamentos do dinheiro, do emprego, do salário, daquilo que você tem. Senão, se você perder, você vai se desesperar. Com isso, não estou dizendo que você não tem que ter um trabalho, não tem que ter um emprego, não tem que ter um salário, não tem que ter uma forma de sobreviver. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que a sua vida não está alicerçada sobre isso. Tanto é que as mensagens que estamos falando é para potencializar aquilo que Deus já colocou dentro de você. E isso, consequentemente, se você trabalhar por reino, se você colocar na perspectiva correta, se você buscar Deus, descobrir esse seu potencial, isso também vai trazer o seu sustento e vai trazer de uma forma abundante. Portanto, amanhã a gente vai falar sobre o poder de uma mentalidade do reino para que a gente possa guardar o nosso coração, guardar nossa mente. Quando a Bíblia fala de mente, o coração na Bíblia não é só a emoção. O coração é a mente, o coração é a vontade, o coração também é a emoção. Então a gente vai falar amanhã sobre o poder de uma mentalidade do reino que ela vence e supera toda e qualquer crise, porque ela tem o seu alicerce sobre a rocha. Vieram o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma inundação, mas ela permaneceu de pé. Então, com isso eu não vou te iludir como um falso profeta dizendo, você vai ser super e não vai passar por problemas. Não. A crise que está acontecendo também vem para nós, né? Também está no mundo. E a gente vai acabar tendo essas consequências. Mas para isso que a gente precisa de uma mentalidade do reino para superar, para ter uma perspectiva, uma esperança e força para lutar e superar todas essas coisas. Então vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração juntos? Então vamos fazer uma oração. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Tem pessoas que estão com o coração aflita, coração preocupado. Preocupado com a doença, preocupado com o vírus, com muito medo, preocupado também com o seu trabalho. Eu quero orar com você agora, porque em Mateus 6, antes de Jesus concluir essas palavras, que começa em Mateus 5 e termina em Mateus 7, que é o famoso Sermão do Monte, ele vai nos dizer que o Pai sabe das nossas preocupações para nós não andarmos ansiosos e preocupados. É um grande desafio. Então, para isso, começa o texto dizendo que Jesus, quando ele começa a falar sobre a preocupação, antes ele fala do dinheiro. Ele fala assim, não se pode servir dois senhores, porque você vai desprezar um e vai amar o outro. Então, não pode servir a Deus as riquezas. Então, quando você tem seu coração sabendo que o seu provedor não é o seu salário, o seu dinheiro, os seus bens, você descansa em Deus. Porque você sabe que Ele é dono de todo ouro e toda prata, que Ele é o proprietário de todo mundo e que Ele cuida dos passarinhos que não trabalham, que não guardam. Quanto mais Ele não vai cuidar de nós. Porque a nossa vida vale mais do que alimento e o nosso corpo vale mais do que as roupas. Portanto, isso tem mais valor. Não podemos inverter os valores das coisas. E isso eu estou te dando essa palavra nessa manhã para que você acalme o seu coração. Eu quero orar com você e quero que nessa oração, se você quiser orar comigo, que você coloque a sua preocupação, fala para o Senhor qual é a sua preocupação. Coloque diante dele. Coloque diante dele. Fale, Senhor, eu estou preocupado com isto, mas eu coloco diante de ti.
E aí a gente vai orar junto. Então vamos orar. Pai, nessa manhã, estourando com esse filho, com essa filha, com essa pessoa preciosa e amada que o Senhor fez, o Senhor formou, e que você nos ensinou, Pai, na Tua Palavra, sobre todas as coisas a guardar o coração, que a nós compete a preparação do coração. E nesse momento de crise, de recessão, na qual as pessoas estão com espírito negativo, não tem esperança, nós somos Teus filhos e temos que pensar nas coisas do alto, nas coisas do reino em primeiro lugar e buscar o Seu reino e a Sua justiça. Pai, nós somos humanos e muitas das vezes nós deixamos essa preocupação entrar, esse medo, mas a Tua Palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ora, a esperança não confunde, e o amor de Deus é derramado em vossos corações, através do Espírito Santo. Não recebermos espírito de medo para andarmos novamente escravizados, mas espírito de adoção, que clama Abba Pai, porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque a Tua Palavra é fiel e verdadeira, e diz que todos aqueles que receberam Jesus, não uma religião, não uma placa de igreja, mas todos aqueles que receberam Jesus, o Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que crerem no Seu nome, aqueles que confessaram com a boca, creram no coração, confessando que Jesus é Senhor, e que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia entre os mortos, em carne, são aqueles que são salvos. E nós sabemos que a Tua salvação é completa. Por isso nós te pedimos a Tua salvação agora, sobre esse medo, sobre essa angústia, sobre essa dor, sobre essa falta de esperança, sobre esse excesso de preocupação que faz mal, que libera no nosso corpo, ó Deus, substâncias ruins e que fazem mal e que matam o nosso corpo. Por isso agora, Senhor, nós queremos colocar todo esse medo, essa preocupação. Essa pessoa agora está dizendo, está orando comigo, Senhor, Pai, está colocando e falando qual que é o medo dela, qual que é a angústia, qual que é a preocupação, que não a abandona, que não a deixa, mas agora ela coloca diante de Ti, ela confessa a Ti, e quando nós confessamos, nós colocamos para fora. Quando nós confessamos, nós concordamos com aquilo que o Senhor diz, nós liberamos através da fé tudo que nós já recebemos em Cristo Jesus, todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que venha agora o Yahvé Shalom, o Deus que é a nossa paz, trazer essa paz que excede todo entendimento e que vem para o nosso coração. Pai, compete a nós não turbarmos nosso coração, não termos medo, e por isso nós colocamos diante de Ti agora. Senhor, ó Deus, ó Pai, nós cremos que o Senhor já nos deu o Teu Espírito e quando recebemos o Teu amor de graça, nós lançamos fora todo o medo e toda a preocupação. Pai, em nome de Jesus agora, faz-nos, em nome de Jesus, olharmos e vermos as coisas do alto, nos arrependermos e mudarmos a nossa mente, porque no meio disso tudo, a única coisa que nós podemos controlar é a nossa mente. E por isso que o Senhor nos dá esse papel. Esse é o nosso papel. E nós temos que colocar essa vontade acima dos pensamentos negativos, acima, Senhor, daquilo que nos desespera. E por isso eu oro em concordância com esse filho, com essa filha, para que, como está escrito na Tua Palavra, o nosso pensamento seja levado cativo a Cristo e caiam sofismas e fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruí-los. E por isso, Senhor, agora, daqui para frente, nós queremos priorizar o Teu reino, a Tua justiça, e com isso, a intimidade contigo, a oração, a palavra, não como ato religioso, não como ato mecânico, mas como intimidade. Pedimos ao Teu Santo Espírito que nos ensine, como a Tua Palavra disse através de João, vocês têm a unção do Altíssimo, que ensina a vocês todas as coisas, porque o nosso professor é o Espírito Santo. Jesus não pôde dizer todas as palavras para os seus apóstolos,
porque eles não podiam suportar, porque eles não tinham o Espírito Santo, não tinham o novo nascimento. Mas hoje, por causa do novo nascimento, pela adoção de filhos, por teu Santo Espírito também está sobre nós e trazer poder, o Senhor nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a vencer toda e qualquer ansiedade e preocupação, pelo poder em que nós operamos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está dentro de nós e fortalece o nosso homem interior, e por isso nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, e a alegria do Senhor é a nossa força para que a gente supere e vença, para que a gente saiba que já somos mais que vencedores, que já vencemos a nossa batalha pela fé. O que nos faz vencer o mundo é a fé. Então que nós possamos deixar essa fé viva, crendo no escuro, que a luz sempre supere, que a luz do Senhor está conosco, porque nós somos a luz do mundo, e assim nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade, e que as dificuldades vêm, mas elas nos deixam mais fortes, nos criam músculos emocionais, mentais, psicológicos, para que a gente possa ir vencendo de fé em fé, porque toda vez que a nossa fé ela é atacada de qualquer forma pelas dificuldades do mundo, e nós vencemos esses obstáculos pela fé, nós saímos fortalecidos, com mais experiência, que gera esperança e que gera, Senhor, amadurecimento, até que nós possamos refletir por completo aquilo que já está dentro pela fé e pela graça, que é a imagem de Cristo Jesus em nós. Assim oro com esse filho, com essa filha, nessa manhã, te agradecendo, Pai, porque o Senhor nunca desistiu e porque o Senhor nos olha com olhos de amor, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, um bom dia para você. Você é um filho e uma filha de Deus. Deus olha para você sem culpa, sem condenação. Deus olha para você como se estivesse olhando para Cristo Jesus. Não há mais culpa. Então, se você está com culpa, abandone essa culpa, porque Deus se esquece dos seus pecados. À medida que você confessou Jesus como seu Senhor, à medida que você confessou o seu pecado, Ele não se lembra mais. Então, não se culpe mais, né? Ele te traz perdão, também te dá poder para vencer o pecado e ser liberto do ciclo de pecado. Eu e você não temos mais desculpa. Nós só não vencemos o pecado quando nós tentamos vencer com as nossas próprias forças, mas a Bíblia diz que todo que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, e por isso não a lei escrita, mas a lei do coração, a lei do amor, que é a lei de Cristo que está dentro de você, ela vai apitar quando as coisas estiverem erradas, quando te oferecerem coisas ruins, quando não for algo de Deus, vai apitar no seu coração e você vai dizer: isso não é para mim, isso não é para mim, porque eu sou santo e santificado em Cristo, santificado pelo Espírito, e isso não pertence a mim. Você sabe que você está no mundo, mas que a sua pátria é celestial, que você é embaixador do reino e embaixador das boas novas da reconciliação, porque Deus em Cristo Jesus estava reconciliando o mundo com Ele, e você é aquele que vai levar essa mensagem das boas novas. Se você quiser comigo se associar, que você se associe compartilhando, deixando um like, deixando um comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nós vamos nos associar. Você, quando recebe um profeta, no caráter de um profeta, você realmente crê naquilo que ele está falando e que ele faz, que ele é de Deus, você vai receber o mesmo galardão do profeta, mesmo não sendo profeta, mesmo não tendo a mesma habilidade, o mesmo chamado, mas você recebe o mesmo galardão quando você honra. Então, clique aí, compartilhe na sua lista do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, compartilhe esse vídeo, chame as pessoas para ouvirem aqui no canal Mensagem Diária, tanto aqui de manhã, de segunda a sexta, @Mensagem Diária Devocional, no Instagram e no Facebook, à noite, de segunda a sábado, lá no YouTube, www.youtube.com/c/Mensagem Diária, tudo junto, sem acento. Nós temos uma mensagem todos os dias para você. Hoje a Mônica preparou uma mensagem para você. De segunda, quarta e sexta eu estou falando sobre todas as palavras de Jesus, uma devocional. E hoje a Mônica vai trazer uma mensagem para você.
Então, compartilhe, assista, enche o seu coração com a palavra de Deus. O nosso trabalho aqui é te ajudar, é trazer uma palavra de fé, de amor, de esperança para o seu coração todos os dias, mas isso não pode substituir a sua intimidade com Deus, a sua oração com Ele, não como ato religioso, mas como algo bom, e a sua intimidade com Ele na sua palavra. Não substitua essas coisas, não substitua. Ok? Muito obrigado, um bom dia ali para o Greg, para a Mônica, para a Miriam, para a Vani, para todos que estão ao vivo com a gente no Instagram e aqueles que estão ao vivo conosco no Facebook. Eu sou o Thiago Vicente e amanhã, às 8 horas da manhã, eu volto com você aqui nesses 2 canais. Um bom dia para você, saiba que você já é abençoado, então se apodere da palavra de Deus de Efésios 1:3 em Cristo Jesus e faça isso na perspectiva do reino. Obrigado por você ter nos acompanhado mais um dia. Até amanhã, em nome de Jesus.